textos para concursos para a LESP sobre contabilidade. Agora é o conteúdo do que é o patrimônio. Aqui, daí primeiro lendo umas pouquinhos, passar as palavras certas para tentar identificar o que é isso aqui. Só que é resumão, tá? Saca só. O patrimônio aqui tem conteúdo de o conceito contábil e contabilidade componentes patrimoniais. Daí tem o que é patrimônio, o que são bens tangíveis e intangíveis, o que são direitos, o que são obrigações e o que é propriedade plena. Você precisa saber essas coisas para poder diferenciar o que você deve contar e não nessas coisas. Depois fala o que é um item patrimonial, explica o que é o ativo e o passivo, o que é patrimônio líquido e depois explica o que é a ação patrimonial e suas variações. Daí ele mostra aqui as equações. Só vou falar a primeira, né? O patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, basicão. Passivos são as coisas que se movimentam automaticamente. Os ativos são as coisas que você tem que fazer a ação para ter alguma diminuição ou lucro, aumento de dinheiro, sabe? Daí fala depois das situações patrimoniais. Esse aqui eu já vi cair em prova e me irritou muito. Bom, basicamente ele fala, se você fizer essa conta assim, equação patrimonial e der esse tipo de valor aqui, então esse é o nome. Daí ele vai tipo aqui, ó, só o primeiro exemplo. Ativo é maior que passivo. Se o ativo é maior que passivo, obviamente a conta de ativo menos passivo vai dar o quê? Vai dar em um patrimônio líquido positivo, entende? Daí, o resultado você tem que chamar de patrimônio líquido é positivo e superavitário. E daí é isso. Basicamente, as questões, tem várias questões do concurso que você tem que identificar isso. Mas só que eles não é tão fácil assim. Eles colocam uma tabelinha de Excel, não é uma tabelinha de Excel de verdade, mas eles colocam uma tabelinha em que você tem que identificar o que é ativo e o que é passivo. Daí disso você vai lá e coloca a droga, tem que fazer a continha de ativo e passivo. Ativo menos passivo para descobrir o patrimônio líquido. Daí você descobre o patrimônio líquido e vai saber. E daí depois você faz essa comparação, né? O ativo é maior que o passivo, daí você fala, é positivo, daí você tinha que escolher a qual que era certo. Mas antes disso você tem que fazer toda aquela continha, entende? Daí fala do qual que é o negativo, qual que é o nulo. Depois ele fala qual que é o nome do cara igual. E o que é passivo exigível. Depois disso ele fala da representação. Representação gráfica dos estados patrimoniais. Isso aqui também, cara, tem questão. Essas questões são engraçadas. Basicamente eles desenham um quadradinho e colocam um nomezinho de patrimônio, bens e direitos em cada uma coisa, em cada lado, e perguntam se esse aqui está aqui, esse aqui está aqui, o que que é. Na representação gráfica desse treco de patrimônios, bens, direitos e obrigações, apresentamos termos de um lado bens e direitos, que foram os grupos de elementos positivos, e do outro obrigações, que foram elementos negativos. Daí ele continua fazendo isso. Daí tem uma conta aqui também, tipo o ativo é igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. Isso que daí é o mesmo esquema de antes, do patrimônio líquido chamando da situação. A situação líquida é negativa quando o ativo total é menor que o passivo exigível, entendeu? Daí ele fala de cada um deles, o incombível, o aumento, o diminui e termina. Basicamente fala umas contas e fala os conceitos. Agora lendo o treco direitinho. O patrimônio é o conceito contábil e componente. Conceito contábil é patrimônio. Conceito contábil e componentes patrimoniais. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Daí explica depois o que são direitos e obrigações. Os bens é tudo que pode ser avaliado economicamente que satisfaça as necessidades humanas. Eles podem ser tangíveis ou bens intangíveis. Daí as tangíveis são eles têm uma existência física, ou seja, são tocáveis, existem como uma coisa ou objeto. Exemplo, o dinheiro é tocável. A mercadoria para venda também é tocável. Imóveis e máquinas, veículos, imóveis, tudo isso aqui é tocável. Ou seja, basicamente você pode vender isso. Mas enquanto intangíveis não são. Por exemplo, os serviços. Serviços não são exatamente tangíveis, entende? O serviço é uma ação. Bom, mas a coisa mais intangível, uma explicação além dessa coisa que é meio ambígua, essa coisa de serviços, é que são marcas e patentes, ou seja, são um símbolo, você pode desenhar ela em qualquer lugar, não tem um interface físico dela. Ações também não são coisas
físicas que dá para ser tocadas, ou cotas de capital também não podem ser tocadas. Isso tudo são bens intangíveis. Os direitos agora. Os direitos são os bens da nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros. Os bens são aquelas coisas tangíveis ou intangíveis, ou seja, valores a receber. Exemplo, duplicatas a receber, títulos a receber, notas promissórias a receber, aluguéis a receber, clientes, dinheiro em banco e aplicações financeiras. Se você não entendeu, todos esses exemplos aqui são basicamente promessas de bancos ou de pessoas para pagar um valor. Ou seja, valor que é por direito seu, mas que você ainda não recebeu. E as obrigações são bens de propriedade de terceiros que se encontram em nosso poder. Ou seja, valores a pagar, ou seja, ao contrário dos direitos ou coisas que a gente tem que pagar, que não são nossas. Por exemplo, são as duplicatas a pagar, títulos a pagar, todas as mesmas coisas que falou agora há pouco. Aluguéis a pagar é o mais óbvio, ou seja, uma coisa que não é sua ainda, você tem que pagar aluguéis. Ou nem que você queira, ou talvez que você nem queira essa coisa, mas você tem que pagar para continuar usando essa propriedade de terceiro. E os fornecedores, impostos e a recolher e etc. E o último conteúdo aqui é a propriedade plena. A propriedade, você lembra que falou aqui dessas coisas de propriedade, direitos e obrigações? O que é propriedade plena? É quando uma entidade tem posse e domínio sobre um determinado bem. Ou seja, se a coisa que você tinha direito já foi paga totalmente, ela vira sua. Se você terminou de pagar as coisas que é de terceiro e a coisa que é de terceiro, tipo essa coisa aqui de aluguel aqui, você vira sua, entende? Daí ela vira uma propriedade plena se você não tem obrigação para ninguém ou ninguém tem obrigação para você sobre esse patrimônio. Ainda, agora os itens patrimoniais. Os itens patrimoniais são os ativos e os passivos. O conjunto ativo, conjunto de bens e direitos, é representado normalmente pela parte positiva, chamado de patrimônio bruto. Enquanto passivo, são os conjuntos de obrigações, ou seja, a parte negativa, as coisas que você tem que é obrigado a pagar, também chamado de capital de terceiros ou passivo exigível. Depois disso tem o patrimônio líquido, que é a diferença entre ativo e passivo. Representa as obrigações da entidade para com os sócios acionistas e a parte do patrimônio que vai medir ou avaliar qual é a situação do local, qual é o nome qual é a palavra? Órgão? A situação do órgão, a situação da entidade e a situação da empresa. Eu acho que é melhor usar a empresa. É o que vai se entender a situação da empresa. É a parte do patrimônio que vai medir e avaliar situações ou condições da entidade e é chamada também de passivo, não exigível ou situação líquida. É o valor que você nunca pode ter smush. É o valor que nunca pode ser negativo. É um valor que você tem que obrigar a nunca ser negativo. Equação patrimonial e suas variações. Daí ele coloca a equação aqui, que eu falei agora há pouco. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Daí as situações patrimoniais, A, B, C, D, E, tem 5. Primeira, ativo é maior que passivo. Se o cara que é positivo é menor que o cara negativo, obviamente vai dar um treco positivo, certo? Daí patrimônio líquido é chamado de positivo e superavitário. Daí eles falam que isso... Daí outra coisa aqui que às vezes cai em concurso é perguntar qual é o... Se tá assim. Se tá desse jeito, eles usam uma representação gráfica, que nem aquela que eu falei agora há pouco, que é usar uns dois quadradinhos e falar o patrimônio líquido, eles colocam um quadradinho de patrimônio líquido, e daí colocam um quadradinho de ativo e um quadradinho de passivo, e daí eles representam eles como menor ou menor, obviamente, dá pra ver com no olho, se um teco é menor ou menor, ou maior que o outro. Daí ele fala, daí ele coloca tipo um quadradinho de ativo que está maior do que o passivo, e o patrimônio líquido sempre tem que ser igual a tudo isso, entende? O patrimônio líquido é esse quadradinho que representa que está igual ao ativo e passivo. Daí, falando isso, eles perguntam, esse aqui que tipo de situação é essa? Daí você tem que falar, já que o ativo, você tem que olhar no olho, obviamente, e não entender. Já que o ativo está maior do que o passivo, então isso aqui é um positivo. E eles vão misturando esses quadradinhos em tamanhos de maior ou menor ou iguais para você ficar julgando qualquer outra situação. No caso aqui é uma situação favorável de patrimônio líquido é positivo ou SL positivo ou é superlativo positivo. Na verdade isso aqui é simplesmente a sigla de patrimônio líquido positivo e ou superlativo positivo. Eu não sei o que é esse SL, tá? Eu estou assustando. Tem uma sigla aqui escrita SL, mas eu não sei, não estou entendendo essa coisa aqui. Eu só chutei que eu troquei isso aqui.
Outra coisa do patrimônio positivo superavitário ocorre quando os bens e direitos ativos excedem o valor das obrigações com terceiros, passivo exigível. Ou seja, aqui só tem uma explicação das situações patrimoniais. Aqui tem o treco básico da conta, é ativo maior que passivo, o símbolozinho de maior. Daí, esse é assim que se chama. Depois ele fala a situação favorável, pode ser representada por esses dois símbolos, e depois ele explica a coisinha em palavrinhas. Bonitinho. Ou seja, presta atenção quando eu falo explicar essa coisa em palavras. Ativo menor que passivo. O que dá? Patrimônio líquido é negativo ou deficitário. Situação desfavorável é igual a PL, patrimônio líquido negativo, ou SL negativo, ou passiva a descoberta também é o nome. A explicação ocorre quando os bens e direitos que são os ativos foram menores que as obrigações com terceiros, ou seja, o passivo exigível. Depois, ativo é igual a passivo. Se é igual a passivo, então é nulo ou é equilibrado. Patrimônio líquido é equilibrável. A situação se chama nula. Situação favorável, situação desfavorável. E essa situação se chama nula. Ou se chama equilíbrio aparente. Ela pode ser representada por A, que é... não sei o que é A. Adjetivo, adjetivo. Agora eu estou meio que entendendo. Tipo, o PL com certeza é patrimônio líquido. O PE é patrimônio exigível, que é a mesma coisa que patrimônio passivo exigível, quer dizer. Que é o mesmo que passivo. E PL. Tá dando para entender. Eu só não estou entendendo o que é esse SL. O que é SL? O que é SL? Espera, deixa eu voltar um pouco aqui que eu estou lembrando. Aqui, ó. Quando eu falo dos itens do patrimônio líquido, falou ativo, passivo, patrimônio líquido. Mas quando explicou o patrimônio líquido, tinha uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Então é chamado também de passivo não exigível, que apareceu, e situação líquida, entendi. Eu não estava falando de situação, os nomes dessas situações patrimoniais como situação. Quando fala de situação, ou seja, quando fala de patrimônio líquido e numa pergunta que fala de situação, ele vai usar a sigla SL e não de PL que estava usando também. Ou seja, SL positivo é igual a situação líquida positiva. O SL negativo é a situação líquida negativa. Voltando, a gente estava no nulo. Nulo, equilíbrio aparente. Pode ser representado também por A, que é adjetivo, é igual a P, que é passivo, exigível. Logo, ele fala PL, que é patrimônio líquido, é igual a zero, obviamente. Ocorre quando os bens, explicação, ocorre quando os bens e direitos ativos forem iguais às obrigações com terceiros, que é o passivo exigível. Nessa hipótese, o patrimônio líquido será nulo. Agora, a quarta situação. Ativo é igual a patrimônio líquido. Ou seja, não tem, não tem, não tem negativo? Não entendi. É possível isso? Bom, a situação se chama plena ou propriedade total. É igual a ativo é igual a PL, patrimônio líquido. Logo, A é igual a PL, ativo é igual a patrimônio líquido. Logo, o resultado disso você pode concluir que o patrimônio... Não, quer dizer, PE é passivo exigível, certo? Passivo exigível é igual a zero, ou seja, você não tem nada que você tem que pagar. Entendi. Legal. Ocorre quando os bens e direitos ativos forem iguais ao patrimônio líquido. Nessa hipótese, as obrigações com terceiros passíveis serão nulas. E a última hipótese de situação é passível exigível é igual a patrimônio líquido. Passível, exigível, ou seja, o treco negativo é igual a patrimônio líquido, ou seja, está ferradão. A situação ou seja, a situação de inexistência de ativos. Esse é o nome dessa situação. Inexistência de ativos, ou seja, você não tem nem nada, você está zerado, acabou, está falido, eu acho. Eu acho que pode ser mais falido, né? Mas é o nome da situação. Na prova, obviamente, você vai ter que falar que é a existência de ativos. Inexistência de ativos pode ser representado por PE, que é passivo exigível, é igual a PL, patrimônio líquido. Logo, o ativo é igual a zero. Ocorre quando as obrigações com terceiros, ou seja, passivo exigível, for igual ao patrimônio líquido negativo. Nessa hipótese, o ativo será nulo. E assim termina as coisas, situações, situações, né? Inexistência de ativos, propriedade total nula, desfavorável e favorável. Tudo baseado na conta básica aqui de patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Aí, como eu falei, normalmente nas questões elas só colocam uma representação gráfica, obviamente, de olho de situação.
Tipo, obviamente você vai ver um quadrado gigantão comparado com um quadrado menorzinho, que obviamente pode ser diferenciado no olho. E daí eles vão perguntar situações. Voltando, agora ponto de representação gráfica dos estados patrimoniais. Esse aqui é aquela coisa que eu falei no começo, que eu achei que ia falar nisso aqui. Basicamente, eles vão dar uma tabelinha com um monte de coisa de um lá, com uma coisa de coisa. Normalmente, quando é difícil, eles não separam o que é passivo e o que é passivo e o que é ativo. Mas eles já têm costumes, dá pra saber, se você estuda um pouco, faz umas questões, você se acostuma e já sabe quais são todas os passivos e trecos. Voltando, a separação do patrimônio é separado em bens e direitos e obrigações. Obrigações, obviamente, é o passivo e os bens e os direitos são os ativos. Se lembra? Voltando. Na representação gráfica, a representação temos de um lado os bens e os direitos que formam um grupo de elementos positivos. Os bens, se você não lembra, basicamente os bens são um patrimônio líquido. Mas não é exatamente patrimônio líquido. São coisas que você pode, se você for necessário, você pode trocar por valor em dinheiro, entendeu? Se lembra que tem bens tangíveis e intangíveis, mas basicamente eles são valores. Essas são coisas que podem representar valores e podem ser trocadas por dinheiro quando for necessitado. Imagina aquelas situações lá que falou que o cara tá falido e treco. Daí o que vai ter que acontecer? Se o cara quer se salvar, ele vai ter que trocar os bens dele. Ou seja, coisas que têm valores físicos que podem, valores monetários que podem ser trocados. Esses são os bens dele. Ele pode trocar primeiro as máquinas dele, as casas dele, as fábricas dele para valores para poder consertar a situação em que ele estava falido. E para tentar, se ele for fodão, conseguir consertar a situação, entendeu? Na representação gráfica apresentada, temos um lado bens e direitos, que foram os positivos, e obrigações, que são pesos negativos. Na maioria das empresas comerciais, o ativo suplenta o passivo exigível. Suplanta, que são as obrigações. Assim, a representação mais comum do patrimônio é uma empresa comercial. Comercial assume a forma de ativo é igual a um passivo exigível mais patrimônio líquido. Negativo mais patrimônio líquido vai dar igual ao ativo, né? Basicamente por causa que o ativo é normalmente isso aqui que falou, essa palavra suplanta. Vamos perguntar o que é suplanta? Quer dizer, tem uma imagem na minha cabeça, mas não tô achando que está errado. Suplantar significa calcar com os pés. Nada a ver, né? Próximo. Prostrar-se com os pés. Desbancar, ultrapassar, vencer. Similar a ultrapassar. Enfurecido, suplantou, desafeto, derrubar, vencido, pisada, vence, grama. Suplante, superset. Acho que dá pra dizer que isso aqui, suplantar significa o ativo supera o passivo, o negativo. É isso que ele quer tentando representar, mas com palavras engraçadas pra gente se confundir. Bom, disse que a situação líquida é negativa. De novo, estava aqui falando de situações. Para terminar, só comentando as 4 situações aqui, parece. Situação líquida é negativa quando o ativo total é menor que o passivo exigível, obviamente. Situação patrimonial inconcebível. O que será que é isso? Quando a situação líquida é maior que o ativo. Situação líquida. Ah, lembrei. Droga de palavras novas, né? Situação líquida é patrimônio líquido, é a mesma coisa. Ou seja, uma coisa muito estranha é quando o patrimônio líquido é maior que o ativo. Eu acho que tenho uma imagem na minha cabeça aqui dessa coisa, por que é inconcebível? Saca só. Basicamente, o patrimônio líquido são os bens. Ou seja, coisas que você tem, existem de verdade. Você tem esse dinheiro. Você pode trocá-lo por dinheiro. Mas, no caso aqui, ó, em que o ativo é maior que a situação líquida, que é a mesma coisa que o patrimônio líquido, o que aconteceu? Aconteceu que você não pode tocar esse dinheiro. Esse ativo aqui que está falando é um dinheiro imaginário. Você ainda não tem esse dinheiro. Ou seja, você não pode se considerar usar ele direito, entende? Por isso que é uma situação inconcebível. Ou seja, você tem dinheiro, mas é um dinheiro que não dá para se usar. Essa é a situação inconcebível. A situação em que a situação líquida maior que o ativo. Na verdade, agora que eu li de novo, situação líquida maior que o ativo não faz sentido a coisa que eu imaginei, né? Tá?
esquece que eu falei. Aumenta o patrimônio líquido quando há recebimentos de duplicadas com juros. Situação aumenta o patrimônio líquido quando há recebimentos de duplicadas com juros. Ou seja, eles usam juros como método de aumento de patrimônio líquido, ganhar mais dinheiro. Toque. Diminui o patrimônio líquido quando há pagamento de duplicadas com juros. Diminuiu, aumentou o que você tem que pagar, né? Interessante esses conceitos. Próximo conceito sobre conceitos de capital. Será que vai ter o que é contabilidade de conceitos de capital? Hein?